a respeito desse assunto, como que você se encontrou nesse tema importante, como que você entendeu que o teu chamado envolve esse caminho e como que você se converteu, qual foi o teu processo de conversão mediante a esse contexto aí. Ana, se você quiser acrescentar mais algumas questões aí pro Jean também, e aí depois a Ana vai e a gente vai intercalando aqui, para a gente iniciar a nossa conversa hoje. Gente, assim, só para frisar, não estou me sentindo super confortável de falar desse assunto uma semana após a eleição. Acho que a gente ainda está com os ânimos muito aflorados com tudo que está acontecendo na nação, mas eu também acredito que não vão existir ocasiões melhores daqui para frente para se tratar sobre o assunto, visando as questões que têm rodeado o nosso país. Então, para além de qualquer questão, eu quero que todo mundo esteja ciente aqui de que o nosso intuito aqui no Mosaico é fazer um diálogo entre cultura, sociedade e a mensagem do Evangelho, e contextualizar esse Evangelho dentro das questões que a sociedade nos apresenta, colocar o Evangelho dentro desses lugares que parecem ser um pouco assustadores para a igreja algumas vezes. E o nosso desafio aqui, o desejo do nosso coração é ser fiel a Jesus, na sua palavra, no seu Evangelho, naquilo que a Bíblia diz, e também ser uma resposta missional para a igreja nesse tempo. Unir a igreja, preparar a igreja para a missão, é uma questão missional e deve ser encarada dessa forma. Claro que a questão envolve muitas pessoas que já estão dentro da igreja, mas se de fato a gente quer avançar como igreja, a gente precisa também avançar no que diz respeito à sexualidade. Bom, para contar um pouquinho do meu testemunho, da minha história com Jesus, eu nasci na Igreja Batista. Meus pais sempre foram da Igreja Batista, os meus avós sempre foram da Igreja Batista, os meus bisavós também sempre foram da Igreja Batista, e os meus tataravós também. Então, tem muita gente, eu nem sei se, tipo assim, chegou o Batista no Brasil, já tinha parente meu lá, Então, de fato é isso que aconteceu. Já nasceu dentro da água. Eu já nasci dentro, na verdade, o pai do meu bisavô, meu tataravô, por parte de pai, ele foi pioneiro dos batistas aqui em Serra dos Amoréis, ali na região que faz fronteira com a Bahia, Ele implantou igrejas ali naquela região. Tem muitas igrejas ali que até hoje o pessoal lembra dele, tem o nome dele lá, fundador. Então, assim, eu cresci dentro desse contexto de igreja. E como que se deu a minha conversão? Quando eu tinha ali por volta dos meus 12 para 13 anos, começou a puberdade, começou a aparecer algumas demandas na questão da sexualidade, voltadas para a questão da atração por pessoas do mesmo sexo. Ou seja, começou a aparecer questões que eu ainda não tinha lidado tão de perto, no sentido de serem tão vivas dentro do meu contexto como um adolescente, um pré-adolescente. E essas questões que estavam ali em torno da homossexualidade foram as questões que me levaram a conhecer Jesus. Eu sei que talvez pareça para você, poxa, meio estranho, não parece fazer muito sentido, Geralmente as pessoas, quando se veem dentro de dilemas voltados para a questão da sexualidade, especialmente voltados para a questão da homossexualidade, essas pessoas, elas saem da igreja, elas não têm um encontro com Jesus no meio de uma situação assim. Mas o que me aproximou de Jesus foi exatamente as perguntas que eu tinha para fazer e não as respostas que ele tinha para me dar. Então, foi nesse contexto em que eu me converti. Só para explicar para vocês, eu acho que para quem nasceu dentro da igreja, a gente tem um conceito muito, muito complicado sobre legalismo, legalidade. Eu tinha um conceito de Deus e de vida de relacionamento com Deus que era muito legalista. Então, eu tinha dificuldade de enxergar Deus como pai, como essa figura amorosa, Deus Pai, Deus que ama, que cuida, zela pelos seus filhos. E eu tinha muita dificuldade de verbalizar para Deus as questões que eu tinha. Eu tinha dificuldade de confessar para Deus, porque eu achava que se eu falasse sobre as tentações, os desejos, as atrações que eu tinha, de alguma maneira Deus iria me instruir, Deus iria me rejeitar. Então, nesse começo, é preciso que você saiba que
o meu relacionamento com Deus era muito voltado com essa questão da legalidade. O que eu posso fazer para agradar a Deus? Ainda era uma coisa que era uma força que movimentava o meu relacionamento com Deus. Era, de alguma forma, ser justificado por aquilo que eu fazia, pelas atividades da igreja, pelo meu envolvimento ministerial. Então, essa dinâmica foi o que, de fato, começou na minha cabeça ali, quando eu tinha 12 para 13 anos. Mas essa religiosidade, toda essa religiosidade é extremamente cansativa, é extremamente danoso e prejudicial para a saúde. E saúde, eu digo saúde de uma forma ampla, tanto a sua saúde física, sua saúde emocional e sua saúde espiritual são afetadas por essa dinâmica de religião, de relacionamento com Deus a partir de mérito. O que eu posso fazer para ter a Deus? O que eu devo fazer para obedecer mais? Então, assim, essa era a minha dinâmica. Isso me levou para um caminho de depressão e ansiedade. Então, ali com meus 14, 15 anos, eu me encontrava numa situação que eu estava com depressão, ansiedade, e eu tinha ideação suicida, que é você, de alguma maneira, desejar a morte, desejar se matar. A ponto de eu passar na cozinha da minha casa, ver uma faca e desejar pegar aquela faca e atentar contra a minha vida. Eu não tinha... Era uma dor tão grande que eu não tinha como sustentar aquela dor. E já tinha feito algumas coisas, tipo assim, já tinha, não sei quantos de vocês são desse contexto, mas eu já tinha ido em encontro com Deus, né? A galera que teve um envolvimento um pouquinho com o G12, sabe do que é isso, né? É um retiro de cura espiritual. Já tinha participado disso, também já tinha participado de ministração de cura e libertação, que é aqueles... É exorcismo, basicamente. Então, assim, tirar os demônios que você tem. E só que, cara, a dor que eu sentia no meu coração, ela prevalecia e doía demais. E uma noite, quando eu tinha lá pelos meus 15 anos, eu entrei no meu quarto para orar e eu fui muito sincero com Deus naquela noite. Talvez foi uma das orações mais sinceras que eu fiz para Deus. E essa oração foi a seguinte: Pai, eu não consigo suportar essa dor mais. Mas eu também não quero ir para o mundo. Eu não quero me afastar da sua presença. Eu não quero fazer as coisas que o Senhor considera errado. E eu falei aquele versículo, né, que o Pedro fala para Jesus: para onde eu irei se só tu tem as palavras de vida eterna? E eu falei isso, Deus, por favor, faça alguma coisa, faz alguma coisa hoje, para tentar melhorar um pouco, reduzir, aliviar um pouco essa dor que eu sinto. E foi quando eu dormi, depois de ter chorado, quando você dorme chorando, né? Dorme quentinho chorando. E naquela noite eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Eu experimentei o amor de Deus em uma dimensão que eu ainda não tinha experimentado antes, eu ainda não tinha vivenciado, a igreja não tinha me apresentado Deus dessa maneira como eu experimentei naquela noite. E o que aconteceu foi que eu estava dormindo e eu comecei a ouvir uma canção que invadia o meu quarto. Ela começou a tocar dentro do meu quarto. E eu tinha consciência de que aquela canção não vinha de nenhum eletrodoméstico, nenhum rádio, nenhum aparelho de som que estivesse ali. Eu tinha consciência de que essa canção, ela vinha do céu e ela invadia aquele quarto. E quando essa canção começou a tocar, no meu sonho, eu lembro de ter despertado. Eu falo sonho, mas era totalmente ligado à realidade do meu quarto e com a realidade do que eu sentia. Então, ao mesmo tempo que parecia ser um sonho, era muito real, era muito forte. Parecia ser mais real do que a realidade. Eu não sei se consigo, mas é isso. Era mais real do que a realidade. E quando aquela música começou a cantar, eu comecei a sentir no meu corpo que aquela música entrava dentro de mim. Ela me transpassava. Eu sentia que cada nota, cada arpejo daquela música entrava dentro de mim, reverberava dentro do meu corpo. E eu comecei a sentir dores nos meus ossos, dores muito profundas nos meus ossos, e comecei a sentir como se queimasse os meus ossos. E essas dores eram tão fortes que eu comecei a me retorcer na minha cama,
de dores. E essa canção, ela tem uma letra que diz o seguinte: tu não desistirás até que tenhas tudo, o meu coração é teu. Te ponho como um selo no meu coração, te ponho como um anel no meu dedo, pois o amor é forte como a morte, e a paixão cruel como a sepultura, e as muitas águas não podem afogar esse amor. Venha ser o fogo dentro de mim, venha ser a chama no meu coração, até que nos tornemos um. E enquanto eu ouvia essa canção, entendia as dimensões do amor de Deus que me foram apresentadas nessa experiência sobrenatural, era uma voz que eu não sabia identificar de quem era, mas eu tinha discernimento de que era uma voz do céu, era uma voz de Deus. E Deus estava ali, naquele quarto, se importando com a vida de um adolescente que tinha diversas dores, diversos problemas. Deus se importou a ponto de cantar uma canção do céu sobre a minha vida naquele lugar, sabe? Deus de fato se importa com a dor humana. Deus de fato se importa com os dilemas das pessoas. Deus não está sentado no trono apático ao sofrimento humano. Não. Deus se envolve na nossa dor. Ele se atrela à nossa dor. Foi isso que Jesus fez quando morreu na cruz. Padeceu, sofreu todas as dores que nós iríamos sofrer. Padeceu mais do que homens provados no sofrimento, homem de dores, sabe o que é padecer. E foi essa dimensão de Deus que eu conheci ali naquela noite. Um Deus que me ama, um Deus que se importa comigo, um Deus de amor, um Deus Pai que eu não tinha conhecido antes. E essa experiência com Deus, quando eu acordei no outro dia, eu quero que vocês entendam que eu era um jovem batista. Então, eu quero que vocês entendam que a minha igreja era sensacionista. A gente não acreditava na continuidade dos dons do Espírito. Eu não tinha tido nenhuma experiência de glossolalia, de falar em outras línguas ou de visão. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência nesse âmbito de dons ou do sobrenatural. E quando isso aconteceu, as minhas crenças ainda não eram essas, de não acreditar na continuidade dos dons. E quando eu acordei no outro dia, eu acordei assustado com o que tinha acontecido. Extremamente assustado. Porque não era, né, gente? Eu acho que, convenhamos, não é uma experiência normal. Não é uma coisa que você conta para todo mundo e as pessoas acham que você não é um esquizofrênico, um negócio desse tipo. Então, cara, eu acordei extremamente assustado, mas ao mesmo tempo extremamente surpreendido com aquilo que aconteceu. E o que aconteceu de fato foi que depois dessa experiência com Deus, com o amor de Deus, eu nunca mais tive ideação suicida. Então os meus desejos de atentar contra a minha vida, eles terminaram naquele momento. Sabe, Deus de fato participou da minha dor. Ele não me livrou da atração homoafetiva, ele não me tirou as atrações, mas Deus, ele estava participando comigo dos meus sofrimentos. E foi isso que eu entendi naquele momento. É isso que passou a nortear minha vida e meu relacionamento com Deus. Mais do que uma solução, mais do que me tornar heterossexual e ser uma pessoa normal, Deus estava se apresentando como um pai de amor que queria se relacionar comigo e queria que o relacionamento meu e dele estivesse muito aquém das minhas expectativas de, cura, sabe? Deus, em nenhum momento, Deus me prometeu que iria me curar, sabe? Você não vai sentir mais isso, você não vai desejar, não. Mas Ele se apresentou como alguém que me amava. E esse relacionamento de amor foi o que tem me conduzido até aqui. Conhecer Deus como Deus Pai, sabe? Fazer orações em que eu falo paizinho, meu papai, sem sentir que aquilo está atrelado ao meu pai terreno, sabe? Que não corresponde a um paizinho, pelo menos dentro dessa construção que eu tinha de um adolescente de 12 anos. Então, toda essa experiência me fez viver uma vida de real relacionamento com Jesus, de real entrega a Jesus, e renúncia, conversão. Então, eu atribuo a minha conversão dos meus 12 anos, quando eu fui na frente e aceitei a Jesus publicamente numa pregação que falava sobre Pedro, quando Pedro nega Jesus, e eu me vi naquele personagem, naquela pessoa. Começou nesse momento e a minha conversão termina quando eu entendo realmente quem Deus é.
E lá por volta dos meus 15 anos, na verdade. E o que eu quero trazer para vocês, essas figuras, quero trazer para vocês o que aconteceu na minha vida. Porque quando a gente fala sobre essas questões, quando a gente fala sobre homossexualidade, transexualidade, quando a gente fala sobre isso, a gente tende a desumanizar essas causas. A gente tende a desatrelar que existem pessoas ali, e essas pessoas sofrem, essas pessoas choram, essas pessoas têm seus traumas, essas pessoas têm os seus dilemas existenciais. A gente tende a levar como se fosse um assunto, não é um assunto, são pessoas. E é a partir desse lugar, de que a gente está falando de pessoas, que o Evangelho se propõe a se comunicar. Ele não se propõe a falar sobre isso de uma forma tão somente filosófica ou ideológica, não. Jesus ele encara como algo que é pessoal, são pessoas. Eu vou me relacionar com essas pessoas, eu quero tocar a vida dessas pessoas. Então é por isso que eu achei importante a gente começar contando o meu testemunho, para que a gente pudesse entender que mais do que uma questão social, mais do que uma questão filosófica, ideológica, do feminismo da terceira onda ou do feminismo da primeira onda, a gente está falando de pessoas. E essas pessoas querem encontrar Jesus. Algumas dessas pessoas estão dentro das nossas igrejas, como eu, sempre estive dentro das igrejas. Se questionam. Sim. Algumas vezes a gente acha que a gente vai furar a nossa bolha e ir para fora da igreja para tocar essas pessoas. E isso é verdade, em algum aspecto, mas também é muito verdadeiro que essas pessoas já estão aqui. Elas frequentam os nossos cultos. São filhos dos nossos diáconos. Então a gente precisa entender que não é que a questão pode ser que chegue a nós. Essas questões já chegaram a nós. E como nós vamos responder essas questões, como nós vamos trabalhar essas questões através de Jesus, que é o nosso desafio nesse tempo. Recentemente eu li um livro, eu estava até conversando com o Jean sobre isso, que é um livro que fala sobre pequenos lutos cotidianos. E aí, no final do livro, a autora diz que, em meio a todo o sofrimento humano, o cristão, em meio à experiência de sofrimento, melhor dizendo, o cristão faz duas perguntas. Deus, qual o seu nome? Ou seja, questiona, de certa forma, o caráter de Deus. E Deus, o Senhor me ama. E me chamou muito a atenção no relato do Jean, quando ele falou que essa experiência que marcou a vida dele, que ele viveu, apresentou Jesus de uma forma que até então a igreja não tinha apresentado. Então, eu queria saber, claro, ficou evidente que essa experiência marcou sua vida, foi um divisor de águas, mas como ela se relaciona com o seu chamado e a partir de que momento você sentiu que você estava sendo vocacionado a falar sobre sexualidade e a igreja, sobre sexualidade e cristianismo? Assim, a questão de eu me sentir vocacionado sobre falar desse tema na igreja, levantar esse tema na igreja, tem a ver também com a minha história dentro da igreja. Eu fui um adolescente dentro da igreja e, infelizmente, eu vi amigos meus, queridos, que tinham os mesmos dilemas na sexualidade que eu, e esses amigos não permanecerem na igreja. E essas questões começaram a ser muito fortes para mim, porque eu falava, cara, deve ter alguma coisa muito errada, porque eu conseguia, de alguma forma, permanecer, mesmo com as problemáticas que envolviam essa minha permanência. Não pensem em vocês, pelo menos na minha geração. Eu tenho 29 anos, um adolescente de 14, quanto tempo atrás? 15 anos? Quase. Então, assim, há 15 anos atrás, eu não encontrei um ambiente propício para essas questões. Entendeu? A primeira vez que eu entrei no gabinete pastoral para falar sobre o que eu sentia, sobre as minhas atrações, eu tinha 14 anos de idade. E quando eu sentei para conversar com o meu pastor, gente, foram 25 minutos chorando, primeiro, para eu conseguir falar o que eu estava sentindo, o que eu precisava falar. E porque eu sabia das questões, eu sabia, entendeu? Eu sabia do quão problemático era para a igreja lidar com uma situação dessa. E assim, quando eu consegui falar, eu estava esperando que o pastor me respondesse. E ele não respondeu nada. Tipo assim,
Ele falou, volta na próxima semana. Sério? Foi, ele não sabia o que dizer. Aí foi que eu fui pra casa, fui esperar, né? De alguma forma ele me animou, né? Mas ele não tinha uma resposta para me dar, sabe? Isso ficou claro de que ele ficou numa situação difícil para ele. O que eu vou fazer com um adolescente de 14 anos que, de certa forma, eu vi nessa igreja, nessa igreja especificamente, eu estava ali desde os meus 11 anos, que eu vi se batizar, vi se converter, e agora eu estou vendo que esse menino tem um dilema na sexualidade. O que eu vou fazer com isso? Então, assim, eu fui embora para minha casa. Uma semana depois a gente conversou algumas vezes ainda. Só para ficar claro para vocês, não foi dentro do discipulado na igreja que eu encontrei respostas, né? Foi muito mais a ver, teve muito mais a ver com uma busca pessoal do que com uma busca de discipulado em si. Então eu não tive alguém me amparando biblicamente, estudando a Bíblia comigo, me ensinando sobre Jesus. Não, eu fui pelo meu esforço e a minha vontade mesmo. E uma das questões, Ana, é que nessa época, qual era a minha intenção? Vou estudar sobre o assunto, né? E você não achava livros nas editoras cristãs que falassem sobre o assunto. Eu me lembro que o primeiro livro que eu encontrei que falava sobre a questão da homossexualidade era um livro específico para adolescentes. E era o último capítulo que era voltado para a questão da homossexualidade. Um livro cristão, você diz? Porque até nessa época eu também nem tinha nenhum interesse de ler qualquer outra coisa que não fosse um livro cristão. E aí, quando eu comprei esse livro, comprei o livro e, cara, eu li o livro todo até chegar no último capítulo, que eu não queria perder o contexto todo, eu queria ler até chegar no último capítulo. E aí, quando chegou no último capítulo, que era o capítulo que falava sobre a homossexualidade, era um parágrafo. E o parágrafo dizia o seguinte: procure seu pastor. Basicamente era isso. Ops, já pensei. Eu já fiz isso no início. Então, assim, não tinha uma resposta. Eu falei, caralho, não é possível, cara. Tudo isso fazia com que eu sentisse de que eu era de alguma forma estranho no mundo. Esquisito, entendeu? Caraca, não é possível, cara. Não tem nada, ninguém fala sobre isso. O que eu vou fazer com isso? Então, assim, cara, era uma busca muito solitária, difícil, e é óbvio que os meus amigos não iriam ficar na igreja, entendeu? O loucura que os jovens, ao se depararem com essa questão, procuram e encontram resposta lá fora. Sim. E aí o problema é o que o mundo lá fora vai dar como resposta para esses jovens. Sim. E aí uma boa parte desses jovens, ao encontrarem essas respostas que vão acalentar as questões delas, vão infelizmente sair da igreja por falta dessas respostas. Então, é exatamente isso que eu vou falar. Teve um dos meus amigos, eu vou tentar não falar o nome da gente, até porque ele está saindo ali. Mas o que aconteceu foi o seguinte: esse meu amigo, ele foi entrar na faculdade, terminou, inteligentíssimo, super inteligente, sempre tirou notas assim, excelentes. E ele decidiu entrar na faculdade. Eu tô com medo até de falar no curso, não posso falar não. E aí o que acontece? Tá fazendo um curso, nem era, mas assim, não era não. E aí, cara, ele passou por uma faculdade federal, super relevante, no Rio de Janeiro. E, cara, eu vi ele entrar na faculdade, fiquei muito feliz. Só que, quando ele entrou na faculdade, o que aconteceu foi o seguinte: ele foi abraçado pelos movimentos sociais. Então, o fulaninho, tô quase falando, o fulaninho, ele foi abraçado pelos movimentos sociais. Então, quem exerceu paternidade sobre a vida dele foram os movimentos sociais. Então, assim, cara, é muito óbvio que um garoto super inteligente, é óbvio que ele virou engajado. Ele virou liderança dentro do movimento. É óbvio isso, entendeu? Hoje é o Jean-Luiz, já pensou? E ele é meu amigo até hoje, muito meu amigo, ele é meu amigo. Eu tive contato com ele me presenteou com o livro de Foucault, porque ele é inteligente nesse nível, a pessoa te dá um livro de Foucault porque você é muito inteligente. E aí ele me presenteou com o livro. E assim, é uma pessoa que eu admiro bastante até hoje, a gente conversa até hoje. E foi uma das pessoas que, quando soube da minha história, mesmo sendo super envolvido com a militância, né? Hoje ele não está nem mais no Rio, ele está dentro de um, eu tô com medo de falar, dentro de um centro, local, dentro de um lugar do Brasil,
onde você vai encontrar os caras mais cabeçudos em relação à questão da comunidade LGBT. Os caras que pensam, cara. E ele é amigo desses caras. Né? Ele é amigo. E, cara, ele é incrível. E aí, quando ele leu o meu testemunho, né, quando eu publiquei meu testemunho em 2019, nas redes sociais, ele leu aquilo e ele falou, cara, as suas escolhas foram totalmente diferentes das minhas. A maneira como você resolveu vivenciar a questão, totalmente diferente da minha. Só que eu preciso falar uma coisa para você. A sua história deve ser ouvida. A sua história deve ser respeitada e a sua história deve ser preservada, respeitada. Eu não estava ouvindo isso de qualquer pessoa, entendeu? Eu estava ouvindo isso de uma pessoa que trabalha na militância. Então, acho que só para vocês entenderem amarrar tudo isso, tentar responder tudo isso, né, que acho que eu fiz muitas voltas aqui, mas eu vi uma necessidade. E essa necessidade, de certa forma, me deixava muito inquieto, extremamente inquieto. E eu sempre queria me posicionar e tentar auxiliar com relação a isso. Sempre quis me envolver de alguma forma. Sempre que eu via algum amigo que eu entendi que estava passando por essas situações, tentava estar próximo, né? Teve uma vez uma oração que eu fiz, foi quando esse meu amigo saiu da igreja. Quando ele saiu, porque ele entrou na faculdade, eu fiz uma oração. E eu falei assim, chorando, eu falei para Deus, eu não vou perder mais ninguém. Eu não vou perder mais ninguém. E foi isso. Vendo a necessidade e querer, de alguma forma, ajudar a igreja e ajudar essas pessoas que vivem em sofrimento nessa questão de encontrar o consolo em Jesus, no Evangelho. Esse relato que você trouxe para mim é muito impactante, porque, de fato, há 14, 15 anos atrás, o cenário era muito diferente. Se hoje falar de sexualidade na igreja ainda é um tabu, considerando os enormes avanços que a gente já teve, a gente tem ministérios, né, tem pastores, tem pessoas que falam disso, né, o David Heiker é uma delas, tem outros nomes, mas ainda assim, mesmo com essa discussão estando mais em pauta, eu acredito que o tema da sexualidade nas igrejas, não é nem que ele seja mal compreendido, mas ele é muito reduzido, pelo menos a minha visão. Geralmente, quando se fala em sexualidade, pensa-se em sexo, né? E aí parte-se para a questão do sexo antes do casamento, fornicação, pecado, etc. E homossexualidade também pecado. Quando, na verdade, sexualidade envolve essas coisas, claro, mas envolve afetos, né? Porque nós, seres humanos, somos seres afetivos, envolve uma série de coisas a respeito da nossa identidade, embora a sexualidade não nos defina, e acho que não foi à toa, né, que hoje no começo do Mosaico o Lucas declamou tantos poemas sobre identidade, né, sobre quem eu sou, quem eu quero ser, estou perdido, enfim. Então, eu queria que nesse momento você falasse um pouquinho pra gente sobre o que a Bíblia diz a respeito de sexualidade, englobando todas as camadas da sexualidade, né, sexo, identidade, enfim. Eu posso fazer um adendo? Essa questão do tabu é interessante porque, contando uma experiência que eu tive, uma vez eu estava fazendo um curso de extensão na época da faculdade, e o curso ele se tratava a respeito de eclesiologia, que é o estudo sobre igreja, etc. E aí, não sei o que foi abordado lá, que entrou nesse debate da homossexualidade e etc. E era um curso de extensão dentro de uma teologia hiperconservadora, presbiteriana, e alguns irmãos começaram a abordar a ideia de que o homossexual é endemoniado. E eu discordei, eu falei, gente, vocês me desculpem, mas nem todo homossexual é endemoniado. E aí, de repente, o endemoniado da classe fui eu. E aí eu me deparei e falei, cara, como assim? É um tabu. E aí eu estava conversando com pessoas que eram pastores, eram pessoas já formadas em teologia, pessoas já relevantes dentro das suas igrejas, e essas mesmas pessoas estavam olhando para mim e falando que o homossexual é endemoniado. Eu falei assim, eu discordo. E aí eles falaram, tá, mas vamos para a Bíblia. E aí eu abri Tiago capítulo 1, verso 14. Eu posso estar errado, mas diz que cada um é tentado segundo a sua concupiscência da carne. E eu falei assim, olha,
Aqui o texto está dizendo que por causa do pecado, por causa da queda, até aproveitando um pouco dessa questão da Bíblia, por causa da queda, todo ser humano ele é tentado em uma área. Uns serão tentados com bebida alcoólica, outros serão tentados com, sei lá, qualquer coisa, e outros vão ser tentados com a questão da homossexualidade. Não é porque a pessoa é tentada nessa área que ela está possuída por um demônio ou que ela está sofrendo uma influência demoníaca. Tendo em vista que o texto vai dizer que é tentado segundo a concupiscência da carne, ou seja, a inclinação carnal. A partir do momento onde todos pecaram, destituídos da glória de Deus ficaram, nossa carne ela é inclinada para o mal. E cada um é tentado naquela área. E aí eu consegui elucidar a mente de algumas pessoas que ali estavam, para entender um pouco de que, calma lá gente, não é bem assim. E aí o professor concordou comigo. Porém, e aí encaixando o que a gente está falando aqui, eu vejo que o quanto isso é tabu. Ou seja, alguns cristãos que são até intelectuais, são pessoas que pensam fora da caixinha, ainda guardam para si esse tema como um certo tabu, e isso não é desenvolvido, e as pessoas constroem a partir daí ideias que são totalmente erradas, que não são bíblicas, e que não fazem sentido nem com o sentido bíblico da coisa, de, poxa, não faz sentido. Então, se for assim, o camarada que ele é tentado na área com uma mulher, ele é heterossexual, então ele está endemoniado também? Não é bem assim. A gente sabe que a nossa carne é inclinada para algumas áreas, para algumas dificuldades. Acho que todo mundo aqui tem uma inclinação, independente da área que seja. Então, cada um, você vai ser tentado segundo essa inclinação. Da mesma forma, é aquele que tem uma inclinação homossexual. Então, assim, me corrija se eu estiver aqui errado, mas eu entendo que, biblicamente, essa questão começa a partir desse entendimento. Só um adendo a esse contexto. Assim, só para acrescentar o que você está falando, essa questão de você, de alguma parte da igreja, falar que isso tem a ver com um demônio, questão de possessão demoníaca, influência demoníaca, seja como for, no meu ponto de vista, isso tem muito a ver também com uma tentativa de escapar da situação. É muito fácil. Tipo, acha fácil. É muito fácil você dizer que é um demônio, que é um espírito, e você vai lá, coloca a mão, teoricamente, né? Tem solução. Não tem uma solução, né? Eu tiro o demônio sai, ele se torna hétero, né? Que a ideia do pessoal é achar que o homossexual ele tem que virar heterossexual. Não é essa a proposta do Evangelho. Existem até pessoas que têm essa inclinação, não têm aptidão para coisa, se casam e são infelizes no casamento. Sendo que às vezes o chamado dela é para ser objeto de um relacionamento. E às vezes a pessoa está ali com a pessoa forçada e não gosta da outra pessoa, não ama e não tem aquele desejo pelo sexo oposto. Né? Isso você vê muito em igrejas antigas. Né? Pessoas que eu mesmo conheço uma pessoa, eu não vou falar porque ela é da cidade, mas enfim, que ela se casou, ela era travesti, e ele se converteu isso nos anos 90. Ela era travesti, ela se converteu, e aí ela se converteu, virou irmão, se casou com uma pessoa, uma mulher, uma irmã da igreja, só que a inclinação do rapaz continuava aquela. Isso resultou em um divórcio, e hoje o irmão, ele sempre teve qualquer relacionamento. Sobre isso que eu ia falar, o que acontece é o seguinte: algumas vezes algumas lideranças vão fazer o quê? Qual é a solução para essa pessoa que se converteu? Heterossexualizar essa pessoa. Então você vai tentar trabalhar na questão do comportamento em vez de trabalhar na centralidade da questão que não é o comportamento. O Evangelho não está preocupado com o comportamento, o Evangelho está preocupado com o coração. Né? A antropologia bíblica se foca nisso. Ela não quer saber se você está vestindo uma calça comprida, se você tem tal trejeito ou tal jeito. Não, a questão não é essa. Então é querer realmente heterossexualizar essa pessoa. Não faz parte da proposta bíblica, e a gente vai se aprofundar mais nisso daqui para frente, mas eu quero que vocês entendam que a heterossexualização não é discipulado, entendeu? Discipulado é alcançar o coração do discípulo. Discipulado fala sobre as idolatrias do nosso coração, as paixões do nosso coração, como a gente desenvolve os nossos afetos, a partir do que desenvolvemos nossos afetos, por que desenvolvemos nossos afetos. É íntimo, é extremamente profundo, então não está ligado. Essa falsa solução de querer pegar uma pessoa homossexual ou transexual e querer forçá-la ao casamento, porque aí sim você vai ter sido validado na sua conversão, isso daí não faz parte em nada
do plano de Jesus para essas pessoas. Vou até aproveitar aqui. Uma vez eu estava andando com uma pessoa, a gente tem que falar e tem que tomar cuidado para não ver o nome, né? Engraçado. E aí, essa pessoa, ela é uma pessoa homossexual, e meu amigo e tal, nada a ver, e eu estou andando com a pessoa na rua, e aí uma outra pessoa que eu conheço me viu andar com essa pessoa na rua, isso faz muito tempo, e conhece também essa pessoa, sabe que ela é homossexual, e aí me viu logo, já tirou uma conclusão de que eu também seria homossexual, o que não é verdade. Suzana, faz assim. Mas enfim, e aí essa pessoa comentou com um parente meu, olha só o absurdo, que me conhece, que me viu andando com um homossexual e que achava que eu também era homossexual. E aí esse parente meu, encontrei com esse parente meu, ele veio tirar satisfação comigo. Olha só o nível de preconceito que a nossa sociedade estrutura. Sim. E aí eu falei assim, cara, primeira coisa, não tem nada a ver eu ser hétero e andar com homossexual. Não significa que eu também sou homossexual. Qual o problema? Então, se eu estou andando com uma amiga minha, significa que eu estou namorando com ela, que eu também sou mulher? Não faz sentido, não tem lógica nesse argumento. Segunda coisa, e se eu também fosse? Qual seria o problema? E terceira coisa, eu não sou. E essa pessoa é minha amiga e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, você tem que se explicar por causa de uma fofoca que fizeram descontextualizada. Isso, não é? Isso assim, revela pra gente o nível de preconceito que a sociedade se impõe. E, infelizmente, esse preconceito entra dentro da igreja. E aqui eu não estou dizendo que o preconceito é discordar. O preconceito está em você discriminar. E é isso que a gente precisa fazer distinção. As pessoas hoje acham que o preconceito, e existe essa máxima até dentro do movimento, uma vez eu debati com uma feminista também, que ela tinha esse ideal, ela falou, você é preconceituoso só porque você discorda. Eu falei assim, discordo da sua discordância. Porque eu acho que o preconceito está em você discriminar outra pessoa, e a Bíblia não nos encoraja a fazer isso, a fazermos isso. Exatamente. Existe uma diferença que precisa ser elucidada dentro da igreja, onde a igreja acolhe, discorda, mas acolhe. E a gente precisa saber, ter maturidade para entender e trabalhar dessa forma. O Christian, só fazendo mais uma adendo, ele tocou na questão do preconceito, já tocou na questão da heterossexualização como uma possível solução, né, para esse problema, né? Que a igreja foca muito na transformação de fora para dentro, em tirar os trejeitos, em tirar o que parece muito afeminado no caso do homem, ou muito masculinizado no caso da mulher lésbica, mas não fala a respeito da identidade de filho, né? Que é o que verdadeiramente te define. E pegando o gancho desses dois assuntos, tanto da heterossexualização quanto do preconceito, acho que nós somos cristãos, né? Nós buscamos seguir aquilo, andar conforme os passos de Jesus, né? Que foi alguém que acolheu, né? Que disse, venha como estás, mas que encorajava uma transformação de caráter. Mas a gente também está aí na sociedade, né? Está lendo notícias, está consumindo conteúdo, está ouvindo conversas, e muitas vezes a gente traz, como o Christian falou, esse preconceito para dentro da igreja. Eu acho que quando o assunto é sexualidade, esse preconceito se manifesta muitas vezes no tratamento que a igreja dá para o pecado homossexual, em detrimento do tratamento que ela dá para o pecado heterossexual. Porque muitas vezes se olha para o irmão que tem atrações homossexuais como um cara muito mais pecador do que o irmão que transou com a namorada antes do casamento, né? Ou do irmão que adulterou a esposa, da esposa que adulterou. Por que isso acontece? Não, e tu viu o irmão que cada noite está com uma mulher? Cara, que nem irmão, tá cada noite com uma mulher. Tá lá cheio de mulheres no currículo dele, no histórico dele, e aí ele vai lá e critica o cara que ele é homossexual, sendo que ele não olha para dentro dele e não revê os conceitos dele mesmo. Isso tem dentro da própria igreja. Às vezes o irmãozinho ali que ele vai na igreja só por causa das irmãzinhas, né? E ali ele está de olho no aprisco, no rebanho do Senhor, mas ele julga o cara que tem dificuldade nessa área. Então, realmente, eu acho que cabe a gente tirar a trave do nosso olho primeiro
para depois julgar o outro irmão. E eu acho que a igreja precisa tratar muito disso, porque a gente vê esse discurso de uma forma muito afoita dentro da igreja, e a gente vê descaradamente outros pecados, né, assim, à mostra, e as pessoas não falam daqueles outros pecados, só falam de um. Então quer dizer que é mais pecado que os outros, né? E realmente faz muito sentido isso. Acho que para a gente fundamentar, até responder a pergunta, o que a Bíblia fala sobre sexualidade, né? Tudo que a gente conhece sobre sexualidade na Bíblia, o que é sexualidade? Acho que é a pergunta que a gente deve se fazer. Sexualidade, ela não tem a ver com o sexo em si. A gente acha que sexualidade e sexo são as mesmas coisas. Não são as mesmas coisas, são coisas distintas. Sexualidade tem a ver com a maneira como nos relacionamos, como a gente se relaciona com o outro. Então isso é sexualidade, é bem mais amplo do que sexo em si. Tem a ver com afeto, como eu construir os meus afetos, o que me atrai na outra pessoa, o que não me atrai. Tudo isso é sexualidade. O que a Bíblia fala sobre isso? A gente pode pautar toda a nossa conversa aqui na antropologia bíblica da criação, Gênesis 1, 2 e 3. Né? O que esses textos nos trazem sobre a questão da sexualidade? Bom, Deus criou todas as coisas. Então, a primeira ideia que o cristão tem para enxergar a sexualidade é que Deus existe. Deus existe. E Deus não é somente um Deus que existe, mas é um Deus que se envolve com a sua criação. Então, ele não é um Deus que está apático àquilo que ele criou. Não, ele se envolve com a criação. A gente vê, quando Deus vai criar as coisas, ele cria pela sua própria palavra. Ele começa a criar. E vai dizendo, e as coisas passam a existir, passam a se concretizar. Mas quando Deus vai criar o homem e a mulher, Deus coloca a mão na massa. Deus se envolve com aquilo. Ele, com as suas próprias mãos, molda o homem do barro. Né? E eu não preciso explicar aqui, mas é óbvio que Deus também moldou as genitálias, tanto de homem quanto de mulher. Né? Isso não foi uma parte diferente, foi o próprio Deus que moldou, que criou sexualidade. Deus criou o homem com esses anseios. Deus criou o homem para esses intuitos, para viver a sua sexualidade, para fazer sexo. Né? Um dos mandatos é sede fecundos, encher a terra. Então existe, dentro da teologia bíblica, Deus se importa com sexualidade. Deus se importa com isso. E quando a gente vê no texto, Deus criou o homem sentiu necessidade de uma igual. E Deus faz essa igual, a mulher. A partir da sua costela, Deus molda a mulher. Homem e mulher, feitos à imagem de Deus. Homem e mulher, igualmente. Né? Aqui não existia questão para a gente debater de opressão do masculino sobre o feminino. Sabe? Homem e mulher tinham ali a imagem de Deus. E juntos, essa relação complementar, homem e mulher, revelavam, em alguma medida, para a criação, quem Deus era. A imagem do Deus Criador, quem Deus era. Então, a gente vê no texto, no relato bíblico, a antropologia bíblica, que o homem foi feito do barro, que o homem foi feito macho e fêmea. Foi criado. Quando a gente vê o texto bíblico, a palavra Eva não existe antes da queda. O nome Eva só vai existir depois da queda. O que existia era Adão macho e Adão fêmea. O que existia era isso. Os dois partilhavam da mesma natureza divina, andavam em unidade. Se você for ver, hoje existem questões biológicas que são estruturais. Deus, quando cria o homem, cria a partir de uma estrutura. E essa estrutura biológica, eu não sei quantos de vocês sabem disso, mas o órgão reprodutor, você não tem ele todo, você só tem metade. A outra metade está no seu diferente. Eu acho que essas questões estruturais que a gente tem visto hoje sendo de certa forma,
tentando ser superadas dentro de debates ideológicos, como se pênis e vagina não significassem nada mais, significam. São estruturas criacionais. E elas apontam para algo que Deus fez. Então a gente está partindo desse princípio. Deus existe, Deus é o Deus criador, Deus se envolve com a sua criação, Deus se importa com sexualidade, Deus se importa com sexo e sexualidade e identidade, porque tudo isso atrela a questão da identidade, quem o homem é. E a gente vai ver que o homem é a imagem e semelhança do Deus criador. Então, só nisso daí, gente, a gente não precisa ir para mais nenhum outro texto bíblico. A gente tem outros textos que falam sobre a questão da homossexualidade, mas a antropologia bíblica, ela é suficiente para falar sobre a questão da sexualidade. O que Deus apresenta ali sobre a Trindade, quando Ele diz façamos, revela também o nível de relacionamento que Deus quer que o homem desenvolva. Uma relação que seja trinitária, harmoniosa, complementar. Então tudo isso está ali em Gênesis 1, 2 e 3. Só um adendo. Em algum momento da nossa história, nós vamos ser presos por causa dessa crença. Não tem para onde correr. Isso é um fato. Eu acho que precisa estar muito conscientizado na nossa mente. O cristianismo, e aqui eu não estou dizendo para a gente ser preconceituoso, estou dizendo que a gente pensa dessa forma, como você disse, muito bem elucidou. Por causa desse pensamento, em algum momento desse século, nós seremos perseguidos por extremistas. É inevitável. E isso vai acontecer. Seremos perseguidos por extremistas de direitos. Acho que tu mesmo vai ser preso por causa disso, no momento também, por ter esse chamado. Sim. E tu tem esse chamado, né, de ser mártir. Mas... Agora tem que explicar, pessoal. Enfim. Mas eu acho que a gente tem... A igreja, ela tem um chamado de perseguição. Sim. E isso é inevitável no nosso contexto. A gente vê que esse debate está se acalorando, as coisas estão ficando nos polos, a coisa está ficando muito estreita, muito estranha, e por causa de uma fala, a gente pode ser pressionado. Sim. E a gente pode ser perseguido. Então, infelizmente, com isso, alguns irmãos cristãos estão indo para uma outra linha que dá uma escorregada. E aí surgem igrejas que eles chamam de contemporâneas, né? Eu estava até no Leme hoje falando muito sobre isso. E essas igrejas, elas não só abraçam, e a gente abraça, somos acolhedores, né, no caso, como também concordam com as práticas, dentre outras práticas, né? E isso tem gerado uma certa confusão na mente de muito crente. Né? O que a Bíblia expressa em sendo pecado ou não? E eu queria aproveitar esse engajamento dessa sua fala para te questionar como que a igreja deve se portar, inclusive com as igrejas inclusivas, ou contemporâneas, né? Na minha época era contemporânea, agora já mudou para inclusiva. Então, eu acho que o nome inclusivo, provavelmente o Jean vai falar um pouco sobre isso, ele é especialmente capcioso, né? Usar o nome igreja inclusiva, porque essas igrejas são igrejas que têm membros LGBT, mas têm pastores LGBTs e não confrontam essa prática enquanto uma prática pecaminosa, que é o que a Bíblia diz. Mas, ao mesmo tempo, assim, ao mesmo tempo que eu enxergo esse movimento de igrejas inclusivas como um movimento de pessoas que talvez já tenham sido tão feridas pela igreja, né, que seguiram outro caminho, né, decidiram seguir, nossa, vou montar aqui um espaço onde eu vou ter lugar, onde eu vou ser acolhido. Também é um movimento dessa chamada, acho que é graça barata, né, tem uma outra nomenclatura para isso, que prega, hipergraça, obrigada, Cristian, que prega essa filosofia de eu posso viver a minha vida como eu bem entender, fazer o que eu quiser, porque sempre vai ter um Jesus hippie bonzinho para me perdoar. No final das contas, eu vou vivendo a vida assim. Então, é um movimento que equilibra esses dois pratos, né? Ele é resultado dessa rejeição, mas é resultado da hipergraça também. E o nome inclusiva, eu acho especialmente capcioso, porque a igreja pode ser bíblica e inclusiva. Na verdade, ser uma igreja inclusiva, ela é bíblica. Só que é diferente de ser inclusivo e tolerar, né, pecado e endossar pecado. Sim. Assim, só para concluir a questão que eu estava falando sobre a criação,
Quando Deus cria ali homem, mulher, e, né, a gente vê essa criação, a gente tende a entender, dentro dos nossos conceitos modernos, de que essa relação é heterossexual, né? Exclusivamente heterossexual. E isso não é uma verdade, porque a gente precisa entender primeiro, da onde vem a palavra heterossexual? Tanto a palavra heterossexual como homossexual são palavras que têm 150 anos no máximo, e a palavra heterossexual foi criada ela foi desenvolvida para descrever patologia. Heterossexual, quando se descrevia que aquela pessoa é heterossexual, esse termo era um termo médico que descrevia pessoa heterossexual, que tinha atração por pessoas de sexo oposto. Porém, essa atração era obsessiva. Não era uma atração normal, era uma atração obsessiva. Então, o termo heterossexual nasce aí. Com essa expectativa de patologizar. Né? Então, assim, a gente precisa entender isso primeiro. Esse termo nasce há 150 anos, não é o termo que a gente vai ver biblicamente, não é a palavra bíblica para definir complementariedade, para entender o que Deus espera do relacionamento homem e mulher, entendeu? Definir como heterossexual é muito problemático, porque dentro da heterossexualidade, primeiro que você não tem uma heterossexualidade, você tem heterossexualidade, entendeu? Você tem dentro de pessoas heterossexuais que têm desejo por pessoas mais velhas, que têm desejo por pessoas mais novas, que tem toda uma gama de fetiches, de imaginários, de fantasias que caem dentro da heterossexualidade. Adultério é heterossexualidade, fornicação é heterossexualidade. Então a gente não pode usar esse termo como algo que define por ele mesmo o que é sexualidade bíblica. Eu estava falando esses dias com o Thiago, é como se a gente... Vocês já viram aqueles brinquedinhos que as crianças tentam colocar as figuras geométricas encaixadas certinho? É como se a gente estivesse pegando uma coisa que é redonda, quisesse encaixar dentro de uma figura que é quadrada, e a gente fala, não, isso aqui é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz, está faltando muita coisa aqui, ó, nos entornos. Você pode até conseguir encaixar por alguma, forçar, fazer com que passe aquilo, mas o fato de ter passado não vai mostrar que aquilo está em conformidade com a realidade do texto bíblico. De igual maneira, o termo homossexualidade, homossexualismo, também é um termo que vem de uma tentativa de patologizar a relação homossexual. Pessoas que sentem atração sexual por pessoas do sexo oposto. A questão que a gente vive hoje é a seguinte. Existe uma tentativa de criar uma identidade a partir de uma definição sexual. Então, você tem pessoas que se definem. A existência delas passa a ser definida pela palavra heterossexual. Eu sou heterossexual. Acima de todas as coisas, eu sou heterossexual. E aí você vai também pessoas que vão falar, eu sou homossexual. Como se essas coisas, como se as nossas atrações, os nossos afetos definissem identidade. Eu sou transexual, eu sou pansexual. É claro que essas questões de atração fazem parte da nossa existência, são setores da nossa vida. Mas aí está a problemática. Será que a gente deveria usar esses termos como termos de identidade? Como termos identitários? E por mais que você entenda que essa, em alguma instância, é a sua identidade, como que a gente vive a partir disso através da visão de Jesus, sendo cristão? Você vai viver a sua vida tendo atrações heterossexuais. Você vai viver a sua vida tendo atrações homossexuais. Mas será que isso é o definidor? E aí quando a gente vê, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o pecado veio, queda. A queda nos separou de Deus. Fez com que as coisas mudassem de lugar. Fez com que a nossa identidade, a nossa essência, aquilo que nós somos... Gente, olha só, presta atenção. O homem é o único ser que pensa sobre o que ele é, no sentido de tentar achar a sua identidade. Os pássaros não fazem isso. Você já viu em algum lugar um passarinho tentando entender a sua razão de ser, a sua identidade? Ele simplesmente funciona a partir da sua identidade. O passarinho vai agir conforme a sua passaricidade.
O cachorro da mesma forma. Ele vai entender que ele é um cachorro, ele não fica num momento, eu vou ler aqui Platão, vou ler para entender quem nós somos. Vou ler os gregos para saber para onde nós vamos, de onde vim, onde irei. Não, o cachorro sabe da sua canicidade, ele sabe a sua natureza. O homem, o sapo sapinho, o cachorro... Tudo na criação corresponde àquilo que foi criado para ser. O homem é o único que se perde na sua identidade. A queda causou isso. A queda fez com que a gente olhasse para esse espelho. Só que quando a gente olha para esse espelho agora o espelho foi quebrado, a gente não vê uma imagem exata de quem nós somos. A gente vê distorção. A gente vê algo que talvez pareça, mas não é. A gente vê pedaços. E tenta definir identidade a partir desses pedaços. Não, a identidade completa é o espelho inteiro, o espelho restaurado. E esse espelho está em Jesus novamente. Então, o que acontece? A gente é salvo mediante o quê? Mediante a fé em Jesus. Pela graça, nós somos salvos. A gente não é salvo porque era homo e agora se tornou hétero. Você não é salvo porque você é heterossexual. Você não será salvo. Aliás, vão ter muitos heterossexuais no inferno. A maioria vai ser heterossexual. Tá? Só uma informação. Então, capeta é heterossexual. Não existe isso, sabe? De você achar que eu sou hétero e estou salvo. Não, cara. Não. Você é igualmente pecador. Tão necessitado da graça quanto. Sabe? Então, a gente precisa entender questões fundamentais da nossa fé. Cara, isso é salvação, isso é soteriologia calvinista. Entendeu? A gente não vai ser salvo por meio daquilo que fazemos, por meio daquilo que tentamos fazer para a vida. Não, a gente é salvo pela fé, a gente é graça. E agora que a gente foi salvo, a gente fica do mesmo jeito? Não. O que acontece? Processo de santificação. E o que é a santificação, gente? Se não conhecer a Deus e ser desconstruído nas nossas formas de pensar, na maneira como a gente desenvolve a fé. Semelhante a ele. Sim. Santificados. Somos colocados. Quer dizer que eu vou parar de sentir? Não. O Evangelho não é sobre parar de sentir, mas é sobre os sentimentos não me definem. As atrações não me definem. O que eu sou é mais do que eu sinto, é mais do que o meu afeto. O que eu sou em Jesus é muito mais do que isso. Essa é a identidade. Que identidade é essa? Essa identidade é a identidade que foi revelada em Jesus. Filhos. Nós somos filhos. E é a partir desse lugar de filiação que a gente desenvolve agora o nosso relacionamento com Deus. Amém? Sobre ser perseguido, vamos analisar. Muitas vezes a gente acha que a gente vai ser perseguido, de fato seremos, tá, gente? A perseguição está próxima. Não estou falando a você que a perseguição está próxima nesses próximos 4 anos. Não é isso que eu estou falando. A perseguição está próxima, sim, porque Jesus está voltando. Então a gente precisa entender que a gente, como cristão, será sim perseguido. Mas o que tem acontecido hoje, sendo bem honesto com vocês, não é perseguição. Primeiro porque a gente não sabe o que a gente crê. A gente não sabe o que a gente defende. A gente não sabe o que é ser povo de Deus. A gente não sabe o que é pregar o Evangelho. Então, assim, a gente acha que defender tais pautas são as pautas do reino. A gente acha. Só que a gente conhece Deus de fato. Muitas vezes o que acontece, algumas vezes nós estamos sendo perseguidos não por causa do nosso cristianismo, não, mas é por causa da nossa ignorância, por causa da nossa burrice mesmo. O nosso jeito de lidar com o próximo. Sim. Tem Cara, uma você... frase, só te que diz que intolerância, é menos sobre o que você crê e mais sobre a forma como você manifesta sua crença. Então tem tudo com isso que você está falando. É só a gente pensar o seguinte, gente. Seremos perseguidos como Jesus foi. Mas, se a gente for como Jesus é, de fato a gente vai ser perseguido. Mas seremos perseguidos quando a gente começar a ser parecido com Jesus. Como que Jesus lidava com os pecadores? Me conta aí. Vocês que leram a Bíblia. Jesus, quando encontrava com a prostituta, o
que ele fazia? A gente lê o texto da mulher samaritana. A mulher samaritana era uma mulher tida como imoral. Jesus era um homem judeu. Ele não poderia falar com aquela mulher, porque o protocolo social dizia que ele não podia falar com aquela mulher. Era ruim para a reputação dele. Entendeu? Um homem não conversa com uma mulher, quanto mais uma mulher samaritana. A gente precisa entender que era um povo que era visto com maus olhos pelos judeus, por causa da sua idolatria, por ter se envolvido com o paganismo. Então, cara, Jesus estava numa situação ali complicada. Talvez você, como cristão, não ia querer estar nessa situação que Jesus se colocou. E aí ele está lá conversando com aquela mulher. Jesus, quando conversa com aquela mulher, Jesus começa a conversar com aquela mulher e começa a... Como que era a conversa de Jesus com aquela mulher, gente? Qual foi o momento de Jesus? A conversa com Jesus confrontou aquela mulher? Com certeza, porque confrontou as idolatrias do coração dela, confrontou as idolatrias do povo dela. Aquele povo era idólatra. Quando Jesus fala dos 5 maridos dela, Jesus também está falando da idolatria do povo. Esse povo, eles se atrelaram a 5 ídolos diferentes. Era a mesma quantidade de marido que a mulher tinha tido também. Olha que coisa interessante. Parece que Jesus está falando de sexualidade e idolatria tem alguma coisa em comum, né? E Jesus fala com aquela mulher. Só que o que Jesus encontra? Aquela mulher encontra em Jesus um tratamento que ela nunca tinha encontrado em nenhum outro homem. 5 homens tocaram naquela mulher. 5 homens supostamente amaram aquela mulher. Mas ninguém amou aquela mulher como Jesus amou. Quando a mulher aqui foi pega em adultério e foi ser apedrejada, qual foi o comportamento de Jesus? A gente precisa entender isso, gente. Jesus lida com as questões do pecado de uma maneira talvez muito diferente da maneira como a igreja lida. Jesus sabe confrontar, mas Jesus sabe amar como ninguém. A gente precisa encarnar isso, cara. Sabe, se a gente for perseguido e for martirizado, eu quero que eles olhem nos meus olhos e vejam amor. Isso vai acontecer. Eu quero que eles vejam nos seus olhos amor. Ô Jean, deixa eu acrescentar isso daí. Eu acredito que a perseguição também ao cristão por pregar a verdade, a opinião dele, com base na Bíblia, vai acontecer inevitável, isso é bíblico. É só a gente ler o Evangelho que a gente vai compreender isso. Mas para que isso aconteça, a maioria, no sentido de igreja, que acha que é Estado quase, tem que se tornar minoria. O que é opressor tem que se tornar oprimido. E tem um longo caminho até lá. Aí eu vou entrar até sobre a questão, vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão do Estado laico. O que é o Estado laico, gente? O Estado laico é o seguinte: a reforma protestante são os pais do Estado laico. O que acontecia? Você tem várias linhas teológicas diferentes que surgem ali na Europa. Vários cristãos começam a surgir para reformar. Beleza, legal. Só que ao mesmo tempo, existe uma diversidade doutrinária ali. E aí tinha gente sendo queimado como herege. Tinha gente que estava sendo amarrado com pedra no pé porque acreditava no batismo por imersão e era jogado no rio. Zwingli consentia na execução dos anabatistas dessa forma. Vamos amarrar o pé dele e jogar no rio, porque eles acreditam na imersão. Então, assim, existia uma guerra entre as denominações cristãs. Essa guerra foi muito sangrenta, matou muita gente. A partir disso, esses caras começam a defender o quê? Vamos defender a liberdade religiosa. Como nós vamos defender? O Estado laico. O Estado não pode ter uma religião oficial. Essa é a única maneira de você... E quando eles pensaram nisso, eles não pensaram tão somente nos cristãos protestantes, não. Eles pensaram em judeus, sabe? Pensaram em outras religiões. Então, assim, quando você protege o Estado laico, você protege a liberdade religiosa e de crença. Então, você tem uma sociedade onde existe liberdade de crença. Aí a gente precisa entender o seguinte: esse pessoal foi minoria há 500 anos atrás. Nós, cristãos, éramos minoria há 2000 anos atrás. Nós éramos minorias. Fomos perseguidos por Roma, mataram os cristãos do Coliseu. Só que a gente se tornou a religião do Estado.
do imperador. Fomos tirados da minoria, não somos mais minoria. É necessário vocês entenderem, a partir do momento que a igreja parou de ser minoria, ela começou a perseguir os outros. Então você tem um massacre de 60 mil homossexuais assim que a igreja assume. Entendeu a questão? A questão é o seguinte: se a gente não protege o Estado laico como a gente não protegeu nessas eleições, a roda das minorias ela vai virando conforme a história vai se desenvolvendo. E a próxima minoria, creiam vocês ou não, serão os cristãos. Quando se fala, vou falar de um mártir que ele pregava muita coisa interessante, ele alcançou os jovens, falava de muitas sabedorias, e aí ele foi condenado a tomar um veneno e morrer. Eu não estou falando de um mártir cristão, estou falando de Sócrates. Foi condenado a corromper, porque corrompeu os jovens, teve que tomar sepultura. O que eu quero dizer com isso é que não é só crente que morre pelos seus ideais. São várias pessoas que têm ideais, possuem ideias e elas morrem por isso. E vai acontecer com a gente. E aí, é o que você falou que eu acho muito interessante. Qual vai ser o nosso argumento perante a perseguição da igreja? Será que a gente vai ser morto porque a gente pregou a palavra? E aí, eu vejo muito crente falar, estou sendo perseguido porque aconteceu uma situação assim, assado, sendo que é só uma discordância, uma briga política. Sendo que, na verdade, a gente não olha para os irmãos que são terrivelmente mortos, perseguidos de fato, em vários países. A gente teve aqui um irmão do Portas Abertas, que foi o... Enfim. Oi? Neto. Isso, pastor Neto. E, cara, ele trouxe realidades aqui, gráficos que, assim, são assustadores. Então, acho que quando a gente olha para esses gráficos como cristãos, a gente precisa compreender que por qual motivo a gente vai ser perseguido. Pessoas que realmente foram martirizadas. Exato. E eles são perseguidos porque estão de fato compartilhando a palavra. E aqui a gente está sendo perseguido porque eu sou olavista, ou porque, sei lá, eu sou bolsonarista, lulista, enfim. Então, são discordâncias políticas que a gente confunde. Para dar uma conclusão, gente, porque já são quase 10 horas, é claro que acho que isso merece até uma parte 2, né? A gente tem que falar de coisa que eu separei de falar nos originais, o que a Bíblia fala sobre palavras que a gente encontra na Bíblia que condenam, textos condenam a prática homossexual. A gente é interessante fazer uma exegese sobre isso, mas eu acho que isso cabe a uma continuação no mosaico. Todos gostariam, gente? Seria legal? Mas para dar uma conclusão e fazer uma consideração final aqui, o que vocês pensam, e aí desde a Ana, você e a mim também, sobre como que a igreja deve se portar perante ao homossexual que está na igreja? Ele vem, ele é acolhido, ele chega no ambiente eclesiástico. Como que nós devemos abraçar o homossexual? A partir de qual contexto a igreja deve tratar e acolher esse homem ou essa mulher e essa pessoa que ainda não se identificou em nenhum dos dois sexos e não sabe nem o que é? Isso acontece hoje em dia. E como que a igreja também deve tratar o jovem que ele cresceu dentro da igreja, ele está aqui no nosso meio, e a partir desse ambiente ele se descobre, como aconteceu com você. Na sua opinião, na sua também, como que a gente deve trabalhar como igreja mediante esse desafio da nossa sociedade e também do nosso ambiente? Pode falar? Depois a gente faz as considerações. Só vou aproveitar que o Cristian fez essa pergunta, acho que já pode acabar aglutinando a resposta a esses dois posicionamentos, porque são temas semelhantes, né? Teve até um momento que o Jean tocou no assunto de pessoas trans, e eu geralmente percebo, né, muitas dúvidas e um certo desconforto dos cristãos no que diz respeito a essas pessoas, né? Pessoas trans que nasceram homens ou nasceram mulheres, a genitália determinou a sexualidade delas, como o Jean falou aqui, mas em algum momento elas passaram por uma crise de identidade, passaram a se identificar com um gênero diferente, ou mesmo fizeram uma cirurgia de mudança de sexo, agora estão com uma genitália diferente. E aí eu acho que é até importante pontuar que eu não faço ideia, né? Eu acho que
poucas pessoas aqui fazem ideia do que seja isso, do que seja esse dismorfismo, né? Você se olhar no espelho e não se ver. Imagina a dor, assim, a confusão que é para essas pessoas, né? São pessoas que sofreram também. Mas, enfim, elas passaram por essa mudança e agora elas querem ser chamadas por um novo nome ou por novos pronomes, né? O João, que nasceu João, agora é Joana, quer ser chamado de Joana, né? E aí a gente vê uma certa relutância dos cristãos em atender esse pedido, porque acredita-se, e eu acho que existe uma lógica desse pensamento, que se eles atenderem o pedido, né, chamarem o João de Joana, eles vão estar rejeitando o estado natural das coisas, né? Rejeitando a forma original com que Deus criou essas pessoas. Ao mesmo tempo, não fazendo isso, já se cria, né, não atendendo esse pedido, já se cria um certo distanciamento. Então, juntando a pergunta do Christian, que é a respeito de como a igreja deve tratar essas pessoas, como a igreja deve acolher a comunidade, né, LGBT, que ia mais, a sigla completa. Qual é a sua opinião sobre isso, né? É possível a gente se aproximar sobre esse acolhimento, né? É possível a gente se aproximar dessas pessoas sendo bíblico e as tratando da forma como nós gostaríamos de ser tratados? Eu acho muito legal essa pergunta. Basicamente, a gente precisa entender algumas coisas, né? A gente vive numa sociedade plural. E quando a gente preza por uma sociedade plural, a gente fala sobre liberdades individuais. E a gente preza também por garantir, como cristão, isso é um valor para a gente, né? A imago Dei, que é a imagem de Deus no outro, é um conceito teológico. O homem foi criado à imagem de Deus. E ele foi afetado pelo pecado, mas ele ainda carrega a imagem de Deus. Então a vida dele deve ser dignificada. A existência dessa pessoa deve ser dignificada. Isso diz respeito a algumas pautas que a gente pode identificar na questão da comunidade LGBTQIA+. Hoje, no Brasil, dentro do que nós temos na lei que fala sobre a homofobia, a homofobia foi equiparada ao crime de racismo. É o mesmo crime. Ou seja, se você for homofóbico, você vai ser preso. E homofobia você pode ser tanto física, né, você ir lá agredir uma pessoa, matar aquela pessoa, como também ser verbal, ter uma questão mais de um comportamento hostil com aquela pessoa. Violentar verbalmente. Isso. Dentro do contexto que foi aprovado hoje no Brasil, é necessário que a gente entenda que a liberdade religiosa foi preservada. Por quê? O cristão, ele pode continuar dizendo que praticar a homossexualidade é pecado, não tem problema quanto a isso. Você pode continuar em um culto de rua, em um culto na igreja, no M, falando que isso é pecado, não existe problema nenhum quanto a isso. Então, ao mesmo tempo que essa lei foi aprovada, também foi aprovado que as igrejas têm a sua liberdade de expressar a sua fé, de expressar o que acreditam mediante isso. Então, gente, algumas pautas, por exemplo, casamento igualitário. Essa pauta não passa, vamos pensar nas esferas aqui, esfera da igreja. Nós acreditamos, nós pensamos assim, nós organizamos nossa vida dessa maneira, eu me caso dessa forma, eu acredito que Deus pensa assim, igreja. Então, dentro da esfera da igreja, nós não aceitamos o casamento homossexual. Nós não acreditamos que duas pessoas do mesmo sexo vão construir família de uma forma bíblica. Agora vamos colocar no âmbito da sociedade. Cultura plural. Secular. Sociedade. O que a gente tem aqui? A gente tem pessoas que pensam diferente, que não acreditam em Jesus, de outras religiões, e que a gente não pode impor a nossa moral para essas pessoas. Sabe, gente, chega a ser... É impossível viver moralmente como cristão sem ter Jesus. Joia? Então o que acontece? Essas pessoas, elas têm o direito, dentro de uma sociedade plural, de se casarem com quem elas quiserem, de adotarem. Essas pessoas têm o direito de ter um patrimônio e de ter tudo isso assegurado pelos governos. Né, com aquele ator, que eu esqueci o nome dele, que foi um dos caras que levantaram essa bandeira dos direitos civis dos gays. Ele acho que ganhou até o Oscar nesse filme. Eu esqueci o nome desse ator, cara. São todas pautas muito... Sim, são todas pautas muito recentes. A gente sabe que a gente
Pense que até os anos 90, a OMS considerava a homossexualidade patologia. A pessoa era internada em hospício. Então, assim, e tem pastor que levanta essa pauta até hoje, pastor famoso. Então, assim, é preocupante. Então, o que acontece? A gente precisa entender que essas pessoas têm o seu lugar na sociedade. A existência delas, a maneira como elas acreditam que deve ser preservada, para que a nossa existência como cristão também seja preservada como a gente crê. Então, todas essas questões estão no âmbito social, não passam por aquilo que é a igreja, do que a gente acredita, como a gente vai constituir família. Tendo isso em vista, como que a gente... Poxa, uma pessoa trans, ela chega para você e se apresenta no feminino. E aí você, o que você vai fazer? Você vai tratar essa pessoa no feminino. Por que você vai fazer isso? Porque essa pessoa está te pedindo para ser tratada dessa forma. Ah, mas não é homem, não sei o que. Ela não é um membro da igreja, você fala. Começa por aí. Uma pessoa tem o direito dela. Ela tem o direito de ser chamada como ela. Mas você discorda. Sim, você pode discordar. Mas a gente precisa respeitar isso. Até se você quer. Eu acho. Desculpa te cortar. Eu discordo. Não. Ela não te pediu a tua opinião. Ela não quer saber da sua opinião. E olha, provavelmente ela acha que a sua opinião é uma opinião preconceituosa, é uma opinião. Então, assim, para a gente começar a conversar com essas pessoas, vamos respeitar o espaço delas, o que elas acreditam. Eu vou contar um testemunho para vocês que aconteceu comigo em Recife. A gente foi para a Avenida. A Avenida é onde ficam as mulheres em prostituição, as travestis e as mulheres trans. Então você tem todo esse contexto ali na Avenida de Recife. A gente foi para a Avenida, a gente, no meio ali do que a gente foi fazer, foi pregar o Evangelho, claro. E aí a gente chegou num lugar onde tinham as mulheres trans. Quando a gente chegou para conversar, ela perguntou qual é o seu nome. Ela falou o nome dela. E a gente tratou ela como ela, pelo nome dela. Gente, sabe o que aconteceu? A gente começou a falar sobre o amor de Deus, falar sobre Jesus. E aí, quando a gente terminou de falar sobre Jesus, a gente foi pedir para orar. E elas sempre pedem para orar pedindo proteção, porque a rua é muito perigosa. É muito comum mulheres trans serem assassinadas. Então elas pedem. Exatamente. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans. Gente, isso não é dado de militância política. Isso é um dado social, real. Não estou te falando isso para tentar fazer uma vitimização, não. Essas pessoas morrem muito aqui no Brasil. Morrem de forma extremamente violenta, de forma extremamente odiosa. É um crime de ódio. Então o que acontece? Quando a gente foi pedir para orar por ela, a gente falou assim, a gente não está lembrando do seu nome. Qual é o seu nome? Aí ele falou, Daniel. Meu nome é Daniel. E até a voz, a impostação da voz mudou. Então, gente, quando essa abertura te for dada, e ela pode ser dada, mas por que ela foi dada? Porque aquela pessoa foi tratada com dignidade, com amor, com respeito. E aí ela se sentiu humana. A gente precisa humanizar essas pessoas. Então, assim, aí começa a responder. Como tratar pessoas que chegam na igreja vindo desse contexto? Tratar como pessoas. Tratar como gente igual a você. Como que você gosta de ser tratado quando chega num lugar que ninguém te conhece? Com cordialidade, com respeito, com acolhimento. Tudo bem com você? Eu estava numa igreja e tinha um travesti no meio da igreja. E o travesti sentou exatamente no meio dessa igreja que eu estava. Eu fui visitar também. Cara, é impressionante como as pessoas ficaram olhando assim. Sim. E eu olhei muito mais para as pessoas em volta do que para a pessoa em si. E aí eu pensei na hora assim, cara, como deve estar se sentindo incomodado, né? Assim. E eu vi isso na minha antiga igreja, eu vi isso, entendeu? Relacionado a meninos que tinham trejeito. Pô, você viu o filho do fulano? Como é que anda? Então assim, cara, pelo amor de Deus, que a tua boca seja para edificar, sabe? Que os teus lábios sejam para proclamar boa nova, para trazer boa notícia. Não seja para hostilizar, para trazer... E através disso vai vir a cura. Exatamente, quando a gente entende isso, né? Então, o meu trabalho hoje, só para vocês entenderem um pouquinho, qual é a minha missão? Minha missão é preparar a igreja para ser uma igreja acolhedora. Acho que a Reformar está alguns passos à frente em relação a isso a outras igrejas. A gente entende muito bem essas questões, recebe essas pessoas aqui de uma forma que eu não vi em outras igrejas. A gente teve algum tempo atrás aqui casais, tanto de lésbicas como de gays, que vinham aqui assistir os nossos cultos. E eu acho que eu não preciso explicar para você que a gente é uma igreja ortodoxa. Nós somos.
Só que a gente acolhe as pessoas. A gente tem interesse de amar essas pessoas. E a gente apresenta o Evangelho a partir desse lugar de acolhimento, amor, cuidado. É a partir desse lugar. A gente chega para a pessoa e fala assim, vai pro inferno, hein? Vou te falar um negócio. A pessoa sabe que ela vai pro inferno, você não precisa falar não. Muita gente já disse isso para ela. Sabe quantas vezes eu vi? Eu vi muitas vezes. Ouvi algumas vezes. Então, assim, sobre a condenação, elas estão cientes. Elas precisam da boa nova. A boa nova. A velha ruim, elas já estão cientes já. Entendeu? A boa nova. Então, sejamos anunciadores da boa nova. Deus fez paz com os homens. Traz uma solução. É isso aí. Deus fez paz com os homens. Nós éramos inimigos de Deus e agora somos chamados a ser filhos por meio da fé, perante a graça. Agora nós somos filhos. Antes nós andávamos como estrangeiros. Antes nós éramos inimigos de Deus, arrogantes. Mas agora Deus nos chama de amigo por meio de Jesus. Amém? Quer falar alguma coisa? Eu concordo muito com as palavras do Jean e eu acho que quando a gente fala de acolhimento da igreja a pessoas LGBT, a gente tem que partir primeiro, de dois lugares. Né? Primeiro, um lugar de amor, né? Olhar essa pessoa como um semelhante, como uma pessoa, como o próprio Jean falou, e não como um... Como é que eu vou colocar isso sem parecer muito rude? Não vai dar. Não como um projeto pessoal, como alguém que eu quero que seja um case de sucesso. Olha, chegou esse afeminado aqui na igreja e agora ele é super hétero, muito mágico, ele tá indo pra academia, tirando foto do espelho e postando música de hétero. Fazendo essa viagem de roda dos Não, ele é da igreja. Não é esse o caminho. E eu ouvi uma frase uma vez, acho que quem disse isso, posso estar equivocado, mas foi o Thiago Arraes, que é um cantor cristão, que ele falou que quando algo que alguém faz nos incomoda muito, né, causa muita ojeriza, né, muita repulsa, a nossa primeira reação tem que ser olhar para dentro e refletir e pensar que ídolo que está aqui dentro, que essa coisa feriu, né? Então, eu não estou falando, não me entendam mal, de acolher pecado ou de naturalizar pecado, não é isso. Mas muitas vezes o que a gente está idolatrando é uma igreja de pessoas perfeitas, né? De pessoas que ficam bem na foto, famílias que não têm problemas, pessoas que não têm problemas, quando na verdade Jesus veio para os doentes, né? Então, eu acho que esse é o primeiro lugar, é o lugar de amor, né? A partir do lugar de amor. O segundo lugar é o lugar de empatia, né? A gente falou sobre como muitas vezes a igreja trata o pecado heterossexual de uma forma mais branda do que o pecado homossexual. Então, eu acho que você pode olhar para uma pessoa que tem atrações homossexuais e falar, cara, ela se sente tentada nessa área. Eu também me sinto tentada em outra. Estamos juntos, lutando contra a nossa carne. Estamos no mesmo barco, né? Eu acho que quando você olha para a pessoa como uma pessoa e olha principalmente como uma pessoa que tem dores, que tem lutas, que tem questões semelhantes às suas, esse caminho fica mais fácil. O caminho do acolhimento ele se torna mais verdadeiro e mais fluido. E uma outra reflexão, né, puxando um pouquinho da pauta do Estado laico, é que eu acho que a igreja ela precisa entender o seu lugar enquanto noiva, mas também entender que ela não deve legislar em causa própria. Hoje a gente vê uma participação muito ativa da igreja na política. Eu não vou entrar no mérito de discutir a qualidade dessa participação, mas o meu sorrisinho já dá uma pista. É péssimo. E muitas vezes a igreja está mais preocupada em atrapalhar a vida de outras pessoas do que genuinamente em trazer essas pessoas para Cristo. Né? O Jean falou dos direitos civis, né? A igreja está ali berrando, né? A bancada evangélica, vou corrigir, está ali berrando no Congresso Nacional porque os gays não podem casar, os gays não podem adotar criança, mas não está lutando para que pessoas trans tenham emprego. O nível de empregabilidade dessas pessoas é baixíssimo e elas são seus semelhantes. Jesus morreu por elas. Então, eu acho que o caminho do acolhimento é parte. Por que a gente não pode lutar por essa pauta? Exatamente. Por que a gente não pode lutar por empregabilidade para pessoas trans? Exato. Por que os nossos negócios na igreja não podem contratar pessoas trans? Livrando essas pessoas de contexto de violência,
de criminalidade, de talvez se tornar parte do tráfico de drogas, livrar essas pessoas de doenças. Por que você, como empresário cristão, não pode colocar na sua empresa, no seu RH, na administração, uma mulher trans? Então a gente pensa, mas eu sou conservador. Meu amigo, eu não estou nem aí para o seu conservadorismo. Eu quero saber o que de Jesus você está vivendo. O que de evangelho você está vivendo. Eu sou um deputado conservador, não posso legislar sobre essa causa. Meu querido, se você é um cristão, você vai se preocupar com isso também. Então, assim, eu conheci até essa semana passada, na verdade, uma vereadora, né, e ela estava numa reunião falando sobre essa questão com a comunidade LGBTQIA+, conversando sobre como garantir empregabilidade para as pessoas trans. Cara, é por aí, sabe? Claro que eu não estou falando, nem conheço a pessoa de fato, essa pessoa que está envolvida na política, mas assim, eu vi aquilo, cara, e eu vi, cara, poxa, por que não? Por que não? Tem que ser uma pauta do pessoal? Por que isso é uma pauta? Por que isso tem que ser uma pauta do pessoal? Por que isso tem que ser o Jean Williams que tem que chegar lá e tem que Os falar? tabus precisam ser quebrados também. Sim, mas passa exatamente que nem eu compartilhei meus stories esses dias, que como que algum posicionamento de alguns conservadores, claro que não é de todos, gente, eu sou mais ligado ao conservadorismo e ao liberalismo do que à esquerda em algumas questões. Só que a gente precisa entender o seguinte, cara, eu fui ver um deputado evangélico que postou uma questão falando sobre os LGBTs e ele estava ridicularizando a sigla. Então, eu não acho que isso é postura de isso não é postura de cristão, que assume o poder e que pode trazer benefícios para todas as pessoas. De igual maneira, eu vi um outro cristão querendo influenciar sobre a questão das eleições, postou uma foto da Pablo Vittar e escreveu a seguinte frase: isso aqui está apoiando o Lula. Meu querido, a Pablo não é isso aqui, é uma pessoa, é um ser humano que deve ser amado, respeitado, sabe? Então a gente precisa morrer para as nossas paixões políticas e ideológicas e começar a agir de fato como Jesus agiria. Meus amigos, eu estou cansado de ver histórias de cristão que está contra o aborto e não adota. Você é um hipócrita. Eu estou cansado de ver cristão que é a favor das crianças e não participa da EBF da sua igreja. Eu estou cansado de crente que diz que é a favor da família tradicional e não participa do culto infantil. Só entrar minha esposa. Não participa do culto infantil para cuidar das crianças. Você é um hipócrita. Coloque a sua fé em prática. Saia do Instagram e coloque a sua fé em prática. Em nome de Jesus.